Atuação, falando sobre moradores de rua com transtorno mental que são atendidos por Casa Amigos da Vida. Acompanhe a história e os depoimentos. Ao passear pelo jardim, Alice foi capturada pelos guardas reais e levada à rainha que não admitia pessoas estranhas em seu reino. Como a pequena não sabia como se defender, foi julgada pela megera e condenada com seu método cruel. No momento em que estava pronta para execução, simplesmente acordou. Quando se deu conta, estava deitada no colo de sua irmã, que lia atentamente um livro de 100 figuras. Ufa! Estou aliviada em saber que tudo não passou de um sonho, pensou a garota. Esse também é o sentimento de alívio das 15 mulheres abrigadas pela Casa Amigos da Vida, que oferece tratamento médico, psicológico e muito carinho, proporcionando uma vida digna, segura e longe da dura realidade das ruas. Eu chamo as nossas senhoras de minhas meninas, são as minhas filhas. E cada vez que nós resgatamos uma dessas senhoras da rua ou de um hospital psiquiátrico e tragam para cá, eu e o Nelson acabamos nos tornando pais dessas mulheres. Tem mulheres muito mais velhas que eu. No entanto, é minha filha, é minha menina, a gente leva ao médico, leva para lanchar. Às vezes eu saio de mão dadas com elas pela rua, porque é tão gratificante saber que nós estamos trazendo uma pessoa para casa e dizer para ela, olha, agora você tem um lar, agora você tem duas pessoas que vão cuidar de você, agora você pode ficar despreocupada, não ter mais medo da rua. É bom demais, isso me faz muito bem como mulher, como mãe, né? De saber que eu posso ajudar uma outra mãe. E quando nós encontramos os parentes de alguma delas, e que o parente é bom, também tem situações que às vezes nós não entregamos, que o próprio juiz nos fala, não vamos entregar porque a família não tem condições, né? Mas quando encontramos como esse caso, essa filha que estava procurando a mãe desesperada, é maravilhoso. Só Deus sabe como é bom, muito bom. E eu acho que elas gostam, porque quando elas saem à rua conosco, elas só falam assim, me dá a mão. Elas se sentem inseguras agora na rua. Nós ouvimos a história da Alice, que ela acorda num colo. No colo, como na Casa Amigos da Vida. As doentes mentais, elas acordam porque elas têm um colo. Elas são acolhidas com carinho, elas são ouvidas, elas são tratadas como pessoas, elas têm a sua identidade reconhecida e preservada. E fica aqui a nossa pergunta, você já ouviu algum idoso? Você já ouviu a história de algum morador de rua? Qual a sua atuação no sentido da transformação dessa miséria social que nós estamos vivendo? Tá certo. Existe um problema do poder público, mas existe a nossa participação social e espiritual no mundo que nós estamos encarnados. Alice acorda porque tem um colo, não é? E porque é assim, a pergunta também pode ser, o que eu conheço do idoso que mora em minha casa, não é? Eu não preciso nem ir tão longe, porque às vezes da rua eu realmente não sei, ou não vou ter tempo, ou não vou poder, mas e o idoso que mora na minha casa? O que ele já vivenciou? Qual foi a vida dele? Quais as dificuldades que ele tem? Porque podem ser que sejam as minhas dificuldades hoje também, né? E o que eu posso fazer para atender esse idoso que eu tenho em casa? A verdade, às vezes, vem uma pergunta, né? Quanto vale uma vida? Para nós que nos reconhecemos como seres que somos espíritos imortais, mesmo a vida encarnado, quanto que isso vale para nós? A gente sabe do valor imenso que isso tem. E às vezes, essa última fase de vida, sendo recebido por esta casa, tendo essa oportunidade de sair na rua, ter esse tipo de amparo, pode trazer uma reflexão, talvez valha mais do que toda a vida. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, acho que cada segundo deve ser valorizado. E é isso que tem de importância aí na Casa de Amigos da Vida. Né? Se o telespectador for buscar isso na internet, vai ver que a história deles é muito mais longa do que a gente pode contar. Quantas frustrações eles passaram ao longo desse percurso até achar este lugar em que eles vão poder tratar dessas velhinhas. Né? Quantas iniciativas que aparentemente não deram certo, mas que eu imagino,
algum valor, tenho certeza que teve, né? E até pacientes que ficaram lá, ou atendidos que ficaram lá uma semana, isso não foi pouco. Às vezes isso valeu mais do que tudo. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um convite. Como a atuação faz convites, né, mas no Evangelho há um muito mais primoroso. Honrai pai e mãe. E há uma reflexão também sobre piedade filial e a ingratidão dos filhos. Claro que nós também vivenciamos isso. E isso nos traz a questão da ancestralidade. Qual é o respeito que nós temos pelos nossos ancestrais? Sem os nossos ancestrais, não estaríamos aqui. Então é preciso a gratidão pela oportunidade de estarmos encarnados neste momento. A gratidão pela oportunidade de nós participarmos desta transformação, inclusive do planeta. Isso a doutrina espírita nos convida não só a fazer, como agir no sentido de compreender que nossa participação é imprescindível, não é? Mesmo que eu não tenha em minha casa alguém para eu cuidar, então que eu pelo menos observe quem cuida. E se eu não sou capaz de fazer o que faz a Casa Amigos da Vida, mas que eu colabore, que eu ajude, que eu esteja atenta para quem trabalha ou para quem eu possa fazer alguma coisa, não é? Eu acho interessante, né, que essa Casa Amigos da Vida, que começou com um grupo familiar, há muitos anos está nesse trabalho de cuidar dessas pessoas ou de cuidar de pessoas que são carentes ou estão desatendidas. E aí, a Marisa, no bloco anterior, fez um convite para as pessoas. O que é que você está fazendo a esse respeito? Eu acredito que muitas pessoas pensaram, mas eu não posso. Eu trabalho, eu tenho que cuidar de um monte de coisa, eu não tenho tempo nem para mim. Talvez você não consiga ser como são essas pessoas, que podem abrir mão de muitos dos seus desejos para cuidar da vida de outros. Mas como é que você se posiciona frente a isso? Porque, na verdade, você vota, você escolhe, você conversa, né? Como é que você olha para esse problema das pessoas que são desamparadas na rua? Como é que você olha para o morador de rua? Eu acho que começa por aí. Como que você olha para o morador de rua? Será que você olha? Ou será que o morador de rua se tornou invisível para você? Até porque morador de rua provoca uma ambiguidade de sentimentos. Ou ele é excluído do nosso olhar, ou ele é desprezado porque causa um certo incômodo. Então existem inclusive muitas pessoas que tendem a escondê-los, colocá-los mais longe, né, dos bairros mais nobres, né? Como você olha para o morador de rua? E aí o nosso convite pode ser um pouquinho mais extensível e a gente pode brincar e falar, seja um semeador de esperanças. Tá bom, você não pode cuidar tão de perto como faz a Casa Amigos da Vida, mas semeie esperança. Tem muitas formas de semear esperança, idoso, morador de rua, com transtorno mental, mas tem muita gente, muitas pessoas que você pode semear esperança. O que eu acho importante, que na minha experiência com a rua, né, eu já tive alguns trabalhos próximos a isso, que você não pode olhar o morador de rua e dizer, olha, morador de rua é isso aqui, tá? Eu olho com desprezo, eu olho com medo, cada um é único, cada um tem uma história por trás. Alguns são doentes, outros são incapazes, outros estão numa situação muito ruim, outros não, simplesmente optaram por viver na rua. Tem alguns assim. E eu não posso olhar para eles com o olhar da minha vida. Exatamente. Eu tenho que olhar para eles e aceitar a vida que cada um tem, teve ou escolheu. Cada um tem sua história. E nós temos a nossa atuação possível. O nosso programa é um convite para você pensar qual é a sua atuação possível. No Livro dos Espíritos, há a terceira parte, que é um convite brilhante, Leis Morais. Cada um daqueles capítulos te faz um convite para você refletir, pensar, por que você está aqui na Terra, encarnado nesse contexto e nesse momento. A atuação espera a sua resposta. Volte conosco no próximo programa.